nós fazemos, meu nome é Hermes Vissoto, aqui em Roraima eu estou como coordenador de regulação do SUAS. O SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. E a regulação aqui, ela é responsável por monitorar o cumprimento das ações dos planos de assistência social. Então, a regulação é responsável pelo planejamento. Aí nós elaboramos os planejamentos tanto dos municípios quanto da Central de Estadual. Então, a gente tem o planejamento da assistência social do Estado e o planejamento dos municípios. Segundo a NOB SUAS, que é a norma operacional básica do SUAS, que rege nossa política, os planos têm vigência de 4 anos. Então, a gente planeja 4 anos, cumpre. Planeja 4 anos, cumpre. E eu estou explicando para você entender como é que os ODS vão entrar na nossa vida, né? Você entende essa parte. Porque ele tem que estar no planejamento, né? Senão não tem como a gente, do nada, acordar de manhã e dizer, hoje é o ODS. Então, tem que planejar para depois executar. E esse planejamento ele é feito assim, os 4 anos mais 2 anos vem o Estado e depois planeja o município. Ele vem assim, conforme a lei orçamentária, os planos são executados. Tá? E nós queremos começar essa articulação com os ODS, porque nosso plano tem vigência até o dia 31 de dezembro de 2023 agora. Então, dia 1º de 2024, a gente inicia um novo plano. Vamos planejar agora no segundo semestre e aí já inicia em 1º de janeiro. E nesse plano novo, que é o Plano Estadual Essencial, nós já queremos trabalhar ele com os ODS. As políticas todas, com o selinho marcado e com as ações conforme os ODS. Conforme as 169 metas, né? Porque também não é só colocar o selinho e dizer fiz. Tem que seguir as metas. E a Rose, que é da vigilância, é quem vai ficar aferindo como é que está a execução dessas metas. Nós precisamos da Cássia e do PNUD, pelo que know-how que vocês têm de todo o ODS, porque nós queremos, mas nós não conhecemos tanto quanto o PNUD para fazer essa implementação no nosso território. Hoje nós temos mais de 50 mil famílias que são atendidas pela assistência social em Roraima. Nós queremos que todas essas pessoas elas conheçam, elas saibam. Vai jogar um saquinho plástico no chão? Não vou fazer isso, não. Porque tem a sustentabilidade. Então, assim, nós não queremos só implantar só dentro da secretaria. Nós queremos também que nossos usuários também conheçam o ODS. E eu acho, na minha visão, o maior impacto vai ser esse. O maior impacto não é nem dentro da secretaria. São nossos usuários colocarem em prática o ODS nas suas casas, no seu território, com seus amigos. É assim que eu vejo. Cássia, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Hermes, por essa introdução. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, tá? Pode falar. Tu falaste sobre o alinhamento do plano do SUAS aos ODS. Aí eu te pergunto, antes disso, o governo já fez o alinhamento do PPA aos ODS? Ainda não. Esse fórum vai ser o nosso start, né? Porque o que acontece hoje, Cássia, nós, acho que eu falei para vocês pela manhã, nós já praticamos, né, e promovemos os ODS. Por exemplo, nós temos aqui em Roraima uma Casa da Mulher Brasileira, que tem vários projetos voltados para as mulheres. Então, já promovemos a igualdade de gênero, a juventude. Nós temos uma coordenação estadual de juventude, coordenação estadual do esporte. Algumas ações já promovem os ODS. O que nós precisamos fazer é alinhar essas ações com os ODS, de maneira que a gente possa mensurar o impacto socioambiental de cada ação e também amarrar elas nas metas. Cada ação que promove o ODS, olha, essa ação aqui, ela promove esse ODS. Vamos tentar ajustar esse projeto às metas, que eu acredito que vai potencializar a ação. Perfeito, isso mesmo. Aí, antes de falar, outra pergunta que eu queria te fazer. Já existe uma comissão de ODS no Estado? Ou é algo que vocês também estão construindo agora, para agora? Nós também estamos construindo. O nosso desejo é que neste evento, que a gente quer muito que o PNUD esteja presente com a gente, neste evento a gente vai assinar o Comitê ODS de Roraima.
Então, assim, veja, você está junto com a gente no nascimento. Vamos dar a luz às ODS em Roraima juntos. Tá certo. Tá. Então, também está constituindo para agora, né? Então, nesse evento, vocês entendo que ele vai ser aberto tanto para o Estado, né? Tu mencionou municípios, mas não sei se vocês vão chamar os municípios para agora. Já vão chamar também Gestores, né? Sim. as organizações das Nações Unidas, né? Cooperação Internacional e a Organização da Sociedade Civil. Vão chamar também? Eu acho que nesse momento é importante que a gente trabalhe com os gestores governamentais. Porque como estamos iniciando, se a gente tivesse já alguma prática, eu acredito que já poderia chamar a sociedade civil, mas nesse momento eu acho que é importante a gente trabalhar com os gestores estaduais, para que eles entendam, porque eu acredito, embora que a gente, aqui eu acho que eu mandei a você, nós temos, há 2 anos atrás, o governador apresentou o Plano de Desenvolvimento, que foi o Roraima 2030, que chama. E nesse Roraima 2030, atribuiu alguns ODS para cada secretaria. No caso da nossa, são 14 ODS. Então, assim, os gestores eles já sabem que existe um ODS, mas eles não conhecem a fundo. Então, eu acredito. Mas você pode dizer se você pensa diferente. É só o meu posicionamento. Eu acredito que nesse momento é importante que os gestores conheçam, estaduais, para depois eles convidar a sociedade civil para fazer parte também, em um segundo momento. O que é que você pensa sobre isso? Bom dia. Vamos por partes. Eu olhei os documentos que tu me mandaste, olhei muito rápido, porque foi o tempo que a gente estava trocando, né, informações pelo WhatsApp. Olhei o catálogo, que é o documento a qual tu te referes, né? Que é o alinhamento do Estado aos ODS. E olhei também a revista e os materiais de comunicação que vocês elaboraram também, né? Tem algumas percepções que aí eu já tenho, mas algo que tu já falou que também já está no planejamento de vocês. Bem, primeiro eu vou me apresentar, né? Falar um pouquinho do PNUD também, que acho que é importante. Meu nome é Cássia, eu sou coordenadora de projetos do PNUD para a Amazônia, então eu fico no escritório de Belém, mas a nossa territorialidade é para atender a todos os nossos parceiros na Amazônia Legal. Eu iniciei esse trabalho em abril desse ano, então também estou bem recente aqui no PNUD, mas o PNUD já está há mais de 8 anos aqui, né, com esse escritório, a sede fica aqui na Casa da ONU, em Belém. Atualmente, esse escritório, para explicar um pouquinho para vocês, ele está ligado à área de cooperação descentralizada e desenvolvimento territorial do PNUD. O PNUD, com várias organizações, principalmente do Sistema ONU, ele se divide por áreas temáticas. Então, a gente tem a área do desenvolvimento socioambiental, sustentável, a gente tem a área dos projetos voltados à sustentabilidade, que aí trabalha muito com um desenvolvimento socioeconômico inclusivo. Nós temos a área de governança e paz para o desenvolvimento, temos a área de desenvolvimento humano. Então, cada uma dessas áreas desenvolve um trabalho, mas de maneira integrada também. Então, acaba que os nossos projetos, eles refletem todas essas áreas do PNUD. Mas os escritórios que estão espalhados no Brasil, que na verdade são 3, eles estão ligados a essa área da cooperação descentralizada, desenvolvimento territorial. E são os 3 escritórios, que é o de Salvador, do Piauí e daqui de Belém. E também temos a nossa unidade funcionando em Brasília, então a gente se divide aí no apoio aos estados, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Atualmente, a gente tem 2 projetos aqui na Amazônia. Ele é um projeto com a Sudã, que está sendo ampliado, então é um projeto que ele começou com fortalecimento institucional da Sudã, mas agora ele também vai dar apoio na Sudã, na governança do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, na relação com os estados, no fortalecimento dos entes subnacionais, então ele é um projeto que ele está se ampliando para o atendimento realmente da Amazônia e dos estados que fazem parte. O outro projeto que a gente tem é um projeto
que é com a hidrelétrica de Telespires, e que ele reúne uma série de metodologias que o PNUD já desenvolveu nessa questão da territorialização dos ODS. Ele reúne e numa forma de pilotagem com 3 municípios que ficam ali atingidos, né, pela hidrelétrica de Telespires, que são 2 no Mato Grosso, que é Alta Floresta Paranaíta, e um no Pará, que é Jacareacanga, que é um município muito específico, que tem quase 60% da população de indígenas, né, não só aldeados, mas também em área urbana, e é um município que a gente tem desenvolvido um trabalho bem interessante. Tanto no trabalho com o Sudão, quanto no trabalho com essa parceria com os 3 municípios, a gente faz exatamente o que vocês estão solicitando, fortalecer os entes subnacionais para essa integração aos ODS. Então, vocês bem sabem que já estão lendo e se formando, já estão super dando aula sobre os ODS, e ele é uma agenda global, ele é um pacto global, né, e que o Brasil ele assinou, mas que ele precisa ver para o território. Porque tanto os objetivos quanto suas metas e seus indicadores, eles foram pensados a nível global. Então, é super importante a gente dar sempre esse apoio aos estados e aos municípios a se pensarem, mas não só eles, a sociedade civil, a sociedade como um todo, a iniciativa privada, porque todos precisam se apropriar dos ODS. Ele é uma agenda global. E é como tu falaste, Hermes, super importante levar para as pessoas, para que as pessoas entendam que uma folha de papel, ela faz a diferença, né? Que um copo plástico faz a diferença, que uma atitude de um impedimento de um acesso a um serviço faz a diferença. Então, a gente precisa trabalhar a nível do indivíduo realmente, a nível da sociedade, das políticas públicas, das ações também da iniciativa privada, para que todo mundo esteja junto com foco realmente nesses objetivos. Porque, como tu falaste, Hermes, todo mundo trabalha muito, então vocês já realizam muita coisa alinhada aos ODS, mas vocês podem não estar monitorando, podem não estar planejando em cima disso, e aí, por conta disso, vocês podem não estar observando o impacto na ponta do que vocês estão fazendo. Porque o primeiro passo, realmente, para que a gente consiga trabalhar de uma forma mais eficaz com os ODS, é a gente identificar, né, quais os ODS cabem, como a gente pode monitorar, quais são os indicadores que a gente vai utilizar, quais são as nossas metas dentro desses ODS, mas como a gente pode acelerar, e na perspectiva, se eu tenho que acelerar, quais são os gargalos que se apresentam no processo que estão impedindo que a gente realize aquilo? Porque, como tu falaste, vocês realizam muita coisa. Tem a Casa da Mulher Brasileira. Mas se as mulheres elas não têm acesso a essa casa, elas não vão sair da condição de violência, por exemplo. Então, mas por que elas não têm acesso? É desconhecimento? Pode ser o medo, a questão dos medos que são mais ligadas aos sociais, a dependência econômica do marido, ou não, ela desconhece a existência desse serviço, ou esse serviço, às vezes, não está adaptado para recebê-la, às vezes é uma mulher migrante, ou é uma mulher indígena, que chega nessa casa e as pessoas que fazem atendimento não sabem atendê-las. Então, como é que a gente reduz desigualdades, que é um ODS, nessa perspectiva desse contexto? Então, a gente precisa entender que a gente precisa planejar, a gente precisa monitorar, mas para que isso aconteça, a gente também precisa entender quais são os gargalos que acontecem na ponta. Porque é isso que tu falaste, vocês executam muita coisa. Mas o que é que acontece que aí a gente de repente, não está num patamar onde gostaríamos de estar diante de um indicador ou diante de um ODS específico ou uma meta específica. Então, tudo que tu falaste é super importante, o Estado está fazendo esse esforço, então, de antemão, já queria, assim, parabenizar, né, o governo por essa iniciativa, e mais ainda pela assistência, porque acaba que a assistência, ela recebe uma demanda muito grande.
tudo que ninguém sabe quem é o dono é da assistência. Aí todo mundo joga na assistência. Mas também, esse é um problema, né? Esse é um gargalo que a gente tem. Mas também, a assistência é um grande articulador. Então, a gente vê lá desde da ponta do CRAS, né, o quanto o papel da assistência e do Sistema Único de Assistência Social, ele é um articulador dos acessos. Muitas vezes o trabalho realmente das pessoas que estão na assistência não é prover, mas é permitir que aquela pessoa tenha acesso a outros serviços, né? Ou tenha acesso a tratamento, ou tenha acesso a outras, a condições, oportunidades de vida. Então, é muito importante também que a CETRABS, ela se enxergue nesse lugar, e aí que ela tem esse papel institucional, mas mais do que isso, tem uma habilidade própria, que inclusive faz algo que é próprio dos próprios servidores, né? É algo que está inerente à assistência, né? A Rosa está solicitando para entrar, que a Aline colocou aqui. Acho que ela está aí pedindo, Hermes, para mim não aparece. E aí, então, isso, voltando, é muito legal que a assistência, ela se enxergue nesse lugar e nessa necessidade de aprofundamento, porque realmente isso é real, né? Dentro desse contexto, é muito interessante que vocês estejam dialogando com as outras organizações do Sistema ONU, principalmente pela especificidade hoje, que nos últimos anos, né, vocês têm enfrentado com a questão da migração, então a gente sabe que há uma presença das organizações do Sistema ONU muito intensa aí, então eu queria também agradecer a presença da Carolina, aqui, e principalmente do Acnur, que também, como a CETRABS faz esse papel, né, do articulador das outras organizações irmãs, para ampliar o atendimento e garantir realmente os direitos das pessoas refugiadas e migrantes. Então, é super importante porque cada um acaba realizando uma série de atividades também que respondem, né, aos ODS. Então, o planejamento das próprias organizações da ONU, desde os seus planos de países, que são planos que a gente assina junto com o governo brasileiro, o que a gente vai fazer nos próximos 5 anos, então eles também estão alinhados ao ODS. Então, é super importante identificar quais os ODS que o Acnur tem contribuído, quais os ODS que o Unicef tem contribuído, ONU Mulheres, UNFPA, OPAS, OMS. Então, é super importante vocês terem essa articulação, porque realmente há muito serviço sendo ofertado, muita ação e estratégia sendo desenvolvida, e vocês também precisam monitorar. Então, Hermes, outra forma de parabenizar o governo também, isso, é vocês tomarem a rédea dessa coordenação. Então, eu sei que ao longo dos anos, as organizações têm fortalecido realmente o governo, o município, para que eles sejam um coordenador das atividades, né? Vocês são o dono da casa. Então, é super importante isso, que vocês também tenham esse papel de monitorar, né? Aquele que você está permitindo que também execute serviços na sua casa, que você saiba o que ele está fazendo em cada ODS, como ele contribui, né? E se não contribui, que se alinhe, né? E como vocês podem demandar também, porque também essa demanda do ajuste também faz parte da coordenação. Então, de repente, vocês podem identificar que alguma atividade não está alinhada ao que vocês observaram, planejado, e isso precisa também ser revisto em algum momento, né? Então, não é porque também a gente faz todo o nosso planejamento em cima dos ODS que a gente também não pode estar executando algumas atividades que não estejam tão alinhadas quanto deveriam estar com os ODS próprios daquele território, porque às vezes ele está alinhado a nível global, ou está alinhado a nível nacional, e também precisa ser territorizado, tá? Então, assim, essa fala introdutória é mais para dizer assim que realmente é muito legal observar, é muito importante para a gente observar esse caminho que a Roraima está adotando, né? Porque a gente percebe que esse caminho não é de agora, ele já tem alguns anos, então primeiro se cria um plano e depois começa a se trabalhar realmente, e isso é super importante, porque aí você faz com que realmente as organizações, as secretarias, elas vão se apropriando daquela temática e vão realmente procurando se planejar diante disso.
E, assim, super importante que isso esteja sendo feito. Para começar, para a próxima vigência do PPA, então, assim, acho que algo que é super importante para vocês, Hermes, é realmente esse alinhamento, porque, assim, se vocês apresentarem um plano para assistência social que está todo alinhado aos ODS, mas o próprio PPA do governo não está, vocês vão sofrer mais na frente. Primeiro, por conta dos recursos, porque o PPA traz essas diretrizes, das prioridades, dos recursos. Então, é super importante que os dois documentos eles estejam realmente muito alinhados para essa questão do ODS. E aí, vocês vão precisar realmente de um tempo e um trabalho bem específico para olhar para esses documentos e realmente aprofundar esse alinhamento aos ODS. Eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu ver o que eu já falei. Então, assim, observando os documentos que tu me passaste, e a partir da tua fala também, né, e a própria presença da Rose aqui e da Aline pela vigilância socioassistencial, a gente A gente tem dois desafios aqui, né, que vocês colocaram, né? Primeiro é o monitorar. Eu estava olhando o plano do governo, deixa eu só abrir aqui para eu olhar de novo, e eu observei o seguinte, que ele traz os indicadores, mas não necessariamente esses indicadores eles estão relacionados aos indicadores dos ODS. Então, algo que é importante é sempre fazer a referência, né? O indicador, ele é do território, mas ele tem que fazer uma referência ao indicador global, né? E assim, ele coloca como o ano base, o ano inicial, que aqui tem alguns de 2018, outros de 2019, e coloca uma meta para 2030. E aí, já entendendo que eu estou falando com pessoas que conhecem melhor do que eu vigilância e indicadores, a gente precisa trabalhar um monitoramento, né, periódico desses indicadores. Alguns indicadores a gente sabe que eles não são anuais, né? Mas a grande maioria dos indicadores, eles surgem da base do município. E o Estado, ele tem como acessar também. Então, às vezes, antes de o Ministério da Saúde, por exemplo, soltar um indicador, você já tem esse indicador na posse de vocês. Então, uma estratégia super importante é o fortalecimento realmente das vigilâncias e aí de todas as secretarias, porque esses indicadores, eles precisam ser acompanhados, os que não puderem ser acompanhados anualmente, que eles sejam acompanhados a cada 2 anos, para que realmente vocês consigam observar se as atividades que estão sendo realizadas, elas estão se refletindo em impactos nos indicadores e estão levando realmente o Estado para aquele objetivo, né? Então, assim, é importante ter uma meta para 2030, mas vocês precisam criar submetas, digamos, a gente está em 2023, então poderia ser feita a cada 2 anos, uma meta de a cada 2 anos, metas reais, né? Que vocês pudessem acompanhar para que elas se refletissem num ano de 2030, nessa meta que o Estado objetiva. Outra coisa que eu ia sugerir para vocês também, que eu observei, trabalhar as metas de uma maneira mais clara e os programas. E aí isso também está muito alinhado com o que a gente falou sobre o PPA, né? Então, assim, eu sei que tanto os dois documentos, eles são documentos mais concisos, né? Então, provavelmente tem uns documentos mais amplos que falem, mas assim, algumas estratégias, objetivos e planos aqui, eles precisam estar mais claramente alinhados aos objetivos mesmo, né? Para que eles mostrem o rumo que ele quer seguir. Por mais que ele reflita uma realidade que é própria do Estado, que ele realmente aponte para onde ele quer. Eu olhei aqui no plano do bem-estar, tinha deixa eu ver se eu acho aqui. Para dar um exemplo do que eu estou falando, né? Porque as coisas ficam muito abstratas. Aqui, no plano do Estado, tem um objetivo
que é o 1, que é assegurar a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas. Não, não é esse. É esse aqui que eu queria falar. Aperfeiçoar a governança do Sistema Único de Saúde, a gestão estratégica institucional e as políticas intersetoriais e complementares. Aqui eu vejo 3 ações, né, juntas aqui. E aí, para cada uma delas, tem a ação aqui. Mas não era o de cima mesmo. Assegurar a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas que levem ao bem-estar social da população de Roraima. Aí tem como as ações aqui embaixo, gestão integrada das políticas para o desenvolvimento social, implantação da vigilância socioassistencial, fortalecimento da política pública de proteção especial. E aí você já tem aqui o que vocês entendem que são as ações que vão acelerar né, o alcance dos ODS nesse tema de bem-estar, que vocês uniram alguns ODS aqui, que inclusive são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ODS unidos nesse eixo de bem-estar, né? Mas é importante vocês identificarem os gargalos, né? Então, quais são os gargalos a nível de vigilância socioassistencial que eles impedem o alcance do ODS, né? E aí, quais são as atividades aceleradoras dentro disso? Porque, assim, para não tratar de maneira só ampla. Então, eu não sei se vocês têm documentos que são mais específicos, mas tratar o fortalecimento, a implementação da vigilância socioassistencial, que vocês já implementaram, porque eu já estou com a Rose e com a linha aqui. Então, mas digamos que tenha fortalecimento da vigilância. Então, quais são os gargalos dentro da vigilância, né, que estão tornando ela prioritária e quais as ações podem ser aceleradoras para que essa estratégia vá fortalecer aqueles 14 ODS que estão ali no eixo de bem-estar. Então, esse aprofundamento, ele precisa realmente de um tempo, como vocês estão destinando, né, para que vocês possam realmente olhar passo a passo para todas essas ações. E aí, Hermes, falar sobre como é que o PNUD trabalha no Brasil, né? A gente falei sobre os projetos, as nossas áreas, um pouquinho. Cada área dessa tem uma série de projetos, inclusive a gente tem projetos de governança que chegam aí, Floresta Mais também chega aí, mas são de outras áreas, então por isso que a gente não menciona, porque são de outras áreas, mas estamos todos integrados, tudo é trabalho do PNUD. A gente trabalha de 2 maneiras, a gente faz uma cooperação técnica, que aí quando a gente assina um memorando de entendimento junto com algum ator institucional, seja Estado, município ou uma secretaria específica, por exemplo, a gente se compromete, né, em dar esse apoio institucional. Nos anos anteriores, quando esse projeto ele começou, houve um contato com o PNUD. Eu não sei quem foi a pessoa, mas fizeram a minha líder da área de cooperação descentralizada. Ela chegou a participar de alguns diálogos com vocês, que é a Iva, então ela já deu algum suporte. Então a gente pode dar esse apoio técnico, né? Eu posso compartilhar já a partir de agora, independente de memorando ou não de entendimento. Posso compartilhar com vocês 4 guias que a gente elaborou num projeto que a gente realizou com a Petrobras. Eles têm 2 anos já, esses guias, sendo de 2021, mas então estão super válidos. Então, eu não sei se vocês já tiveram acesso a eles? Então, cada um deles são 4 guias, eles são bem extensos. Eles vão falar... Oi, querida, diga. Melhor tirar teu vídeo, Rose, senão a gente não te escuta. Eu até compartilhei pela manhã, mas eu participei do programa de territorialização lá com Manaus, né, na prefeitura de Manaus, né, partilhamento, né? Mas, por favor. Cortou um pouco, Rose, eu ouvi que tu já participou de alguma atividade, foi isso? Eu participei da territorialização dos ODS lá com a prefeitura de Manaus. Ai, que legal. Antes de eu vir aqui de volta da Roraima. Muito bom. Sim, né? Que foi a última.
de 21, que foi a entrega realmente, né, dos relatórios maravilhosos. Obrigada. Ai, muito bom. Tu já tem os guias, então, Rose? Compartilhei o localização, né? Tem as metas, né? Já compartilhei também tá, as metas dos objetivos, né? Mas, por favor, compartilhe com todos, né? Compartilhe todos, enfim. Faça, Então, pego o essa contato, consultoria maravilhosa que você está fazendo. eu pego o contato do Hermes e aí eu vou compartilhar. São 4 guias. Eles falam dos indicadores, falam de aceleradores, dessa metodologia que a gente avalia. Ele fala sobre a metodologia de análise rápida do PPA, e acho que vai ajudar muito vocês a se apropriarem logo desses guias, né? Para ir nesse processo que vocês estão tentando empreender de uma maneira mais rápida possível. Então, já vou compartilhar isso para vocês. A gente tem uma plataforma online que ela é um curso introdutório aos ODS. Eu acho, Hermes, que a gente podia fazer, inclusive, um reforço com a comunicação de possibilitar que os servidores pudessem fazer, né? São 4 módulos, não são módulos muito densos, então, assim, cada vídeo é curto. Também foi elaborado em 2021, então hoje a gente tem até nas plataformas EAD umas metodologias melhores, assim, mais didáticas e tudo, mas ele ainda está válido e dentro dele tem muitos documentos, então tem glossário ODS, que fala sobre cada um especificamente, então ele dá uma ideia que seria bem interessante para a equipe que ainda não fez, né, não teve nenhum contato ainda, ou ainda os que já tiveram contato, mas que querem, tipo, renovar, ou ver se aprofunda algum conhecimento dentro dali, eu acho super importante também engajá-los nisso. A gente poderia fazer um card combinado da CETRABS, assinando o PNUD junto, convocando as pessoas a participarem, os servidores desse curso, e aí a gente pode monitorar o número de pessoas, de quem são as pessoas que estão concluindo, porque as pessoas recebem certificado também. Pode falar, Rose. Rose? Será que ela está tendo problema de internet? A gente não te escuta, Rose. Está me ouvindo? Agora. Ah, com certeza. Não, só para lembrar, inclusive, o Hermes, que a gente acho que foi o ano passado, não foi, Hermes? E também na oficina. Online. Hermes cortou muito a fala dela, mas ela fez uma referência a ti, então eu acho que tu entendeu o que ela quis dizer. Eu acho, Rose, a minha sugestão é que você escreva no chat e a gente leia. O áudio está um pouco ruim. Mas pelo que entendi, vocês dois fizeram esse curso, é isso? Ou não? Não, eu acredito, assim, a Rose trabalhou, se eu não me engano, ela trabalhou no município de Manaus. E aí, né, nessa experiência, ela deve ter feito esse curso que ela falou, dos ODS. Aí, mas eu não trabalhei lá, então esse curso ela fez por conta. Meus primeiros contatos com os ODS foi com os ODMs. Eita, é longo, hein? Tá muito tempo nisso. Nós vamos falar a idade. Quando foi implantar os ODMs, eu fiz um curso e aí veio o pessoal e deu o curso para a gente aqui. Aí, na época, nós ganhamos uma caixinha com CD, né? Meu primeiro contato foi esse, foram com os ODMs. De lá para cá, eu só venho assim me apaixonando, porque eu sou muito apaixonado pela sustentabilidade, que as pessoas elas não têm ideia do impacto, né? Você está consumindo, chega uma hora. O meu medo é que as pessoas não saibam, mas a Terra pode atingir um ponto de não retorno, que é o chamado ladeira abaixo. Ultimamente, tem feito muito calor aqui em Roraima, sabe? A gente liga a torneira a qualquer hora do dia, sai água quente, qualquer hora. Isso é muito perigoso. Eu tenho medo do ponto de não retorno.
E as pessoas não sabem que as pessoas acham que vai ser Olha, quando eu fui. conscientizar as pessoas que a Terra pode chegar em um ponto de não retorno e a gente acaba com todas as riquezas naturais. Né? A gente tem que tomar cuidado. Tá cortando também tua fala, Hermes. Se tu quiser fechar o vídeo, vou fechar o meu também. Tu tava falando do calor, que sai água quente. Eu ia até comentar que ano passado eu fui para Boa Vista e eu tomei banho de água quente. Tem água quente todos os dias. Sem chover elétrico, sem chover elétrico, que água é quente. Exatamente. Nem precisa gastar Isso, essa energia. Olha, já é energia sustentável. Que a Rosa falou, qual curso que nós participamos? O Instituto Polis. Você conhece o Instituto Polis? Não. Então, o Instituto Polis ele promoveu uma capacitação chamada Políticas Locais e ODS. E foi muito legal. Eu e a Rosa nós participamos. Os encontros aconteciam a cada 15 dias. Encontros online. E a gente passava a tarde discutindo, e eles apresentavam boas práticas e também alguns ativistas. Foi muito legal também. Eu gostei muito de participar. E depois que nós tivemos esse curso com o Instituto Polis, aí me veio a ideia de nós fizemos um evento que eu não te mandei isso. Nós fizemos um evento chamado Inova SUAS, que seria inovar o sistema de assistência social. E no Inova SUAS nós apresentamos o que são os ODS, o que é IDH, porque os nossos gestores saberam o que é IDH. Foi muito legal. Nós passamos uma manhã com nossos gestores discutindo sobre isso. Muito bom, Hermes, muito bom mesmo. É bom porque vocês já tiveram contato em vários momentos, né, em conteúdos, então também por isso que vocês estão conseguindo conduzir esse processo dessa maneira, né, que se vocês também não tivessem conhecimento, com certeza vocês já não estavam nesse planejamento mais avançado como vocês estão. Então, maravilha. Aí, como vocês dois já têm esse contato, não sei se vale a pena vocês entrarem no curso, porque vocês já conhecem os ODS. Mas para os outros colegas que ainda não tiveram, eu acho que a gente poderia compartilhar e disseminar de maneira ampla e monitorar, né? Quantas pessoas estão fazendo, porque é isso. As pessoas vão acabar chegando no evento. Inclusive, eu queria te perguntar qual é o dia do evento. O teu microfone está desligado. Como os ODS foram assinados no dia 25 de setembro, a gente quer fazer nosso evento na semana, do dia 25 ao 29. Mas nós queremos que o Pelude esteja presente. Então, a gente tem que alinhar as agendas entre o dia 25 e 29, de maneira que vocês possam estar presentes com a gente. Infelizmente, nessa data eu não tenho como estar, porque eu vou estar em Alta Floresta na semana inteira. De 24, eu vou viajar, inclusive, no domingo. Vou ficar de 24 a 29, e eu só volto para casa no dia 30. Que eu volto lá do Mato Grosso. Então, eu vou estar lá no Mato Grosso, não vou poder ir, já está com passagem comprada, a agenda já estava marcada. Mas também não é uma perda, tá, Hermes? Porque aí a gente pode pensar no segundo momento de estar junto com vocês. Porque é isso, a gente vai compartilhar com vocês essas informações, e aí a gente pode se comprometer também, depois, dependendo da metodologia que vocês forem adotar, se tivesse algum momento online para a gente falar, a gente poderia dar um jeito de entrar e também falar um pouquinho, né, sobre o tema ligado aos ODS que vocês queiram. Isso eu também consigo, inclusive, se for de manhã, eu consigo articular com a minha líder, né, que é a Ieva, então ela poderia também falar, inclusive porque ela já conhece esse processo no Estado, que aconteceu já há alguns anos anteriores, então a gente poderia, se for de manhã, alinhar, porque ela está no Porto, momentaneamente, mas em outubro ela volta para o Brasil. Então, lá em Portugal, é melhor que ela pudesse fazer de manhã, mas também poderia ela participar online também, se tiver alguma forma híbrida de participar. Senão, a gente pode pensar numa outra maneira, tá?
E aí tem essa colaboração técnica que a gente pode apoiar, estar presente no evento, fazer uma fala que vocês queiram, né? Olhar depois qual é os planejamentos que vocês fizeram, para a gente sugerir em cima como eu fiz, né, agora de manhã, que eu observei pontos muito rápido, né, porque eu só li muito rapidamente os documentos, mas de repente vocês têm mais. E até mesmo colaborar numa campanha de comunicação para chegar nos indivíduos, a gente pode também se coloca à disposição nisso. E a outra forma que a gente também teria, Hermes, de atuar, seria construir um projeto entre o governo e o PNUD, que aí já seria um projeto mais amplo, que a gente poderia trabalhar realmente análises profundas sobre o PPA, com alinhamento e construção de bases de indicadores, com capacitação de multiplicadores ODS na gestão estadual, mas também disseminando a metodologia, incorporando os municípios nessa capacitação, e aí a gente, como eu te falei, nossas estratégias elas são construídas via projetos. Então, a gente poderia construir esse projeto, que ele poderia ter tanto o financiamento público, quanto ele pode ter um financiamento privado. Então, de repente, a gente poderia fazer, se houver a possibilidade, a partir do conselho, né, estadual de assistência social, por exemplo, poderia fazer essa colaboração, e aí não entra como eu acho, não entraria como um recurso do Tesouro, e aí a gente teria possibilidades, inclusive, de contratar pessoas para estarem em Roraima, atuando, né, com vocês, dependendo da modalidade da parceria, ou como consultores, ou como realmente pessoa física. Se a gente conseguir um recurso que não seja recurso do Tesouro, a gente poderia contratar e colocar a equipe aí por um tempo, apoiando vocês nesses 4 anos do planejamento. Então, tem essas duas formas, que aí eu acho que vocês precisam avaliar as possibilidades, né? E aí a gente vai marcando nossas conversas conjuntas. Como eu falei, a gente pode dar um início no memorando de entendimento, mas não há necessidade disso. Eu já vou mandar os documentos para vocês. Se vocês acharem que tem possibilidade da gente participar de maneira híbrida, a gente já poderia agendar, né? Se tiver a estrutura no local, né, que a gente pudesse fazer essa participação de maneira híbrida, tanto eu quanto ela, a gente pode colaborar. E aí a gente pode marcar outras agendas para conversar e ir desdobrando esse apoio técnico mais constante com vocês. Muito bom. Acontece o seguinte, a nossa internet aqui em Boa Vista, ainda, de vez em quando, ela nos surpreende. Pena que não é positivamente. De vez em quando bate um vento na fibra entre Boa Vista e Manaus e ela simplesmente cai. E aí, quando a gente... Tanto é que eu preciso muito da internet para poder desenvolver todos os meus projetos, eu comprei para minha casa uma Starlink, é antena com satélite, porque a internet de fibra mesmo, de vez em quando ela cai, e cai a cidade toda. Por isso que a gente não pode agendar para o evento uma participação online, porque na hora cair, a gente está com todo o pessoal lá na sala, a gente quer fazer lá na sala, esperando você entrar. Mas o que eu acho que ficaria excelente é gravar um vídeo. Se você puder gravar um vídeo falando que o PNUD está muito feliz com essa parceria e que a importância do território conhecer os ODS, implantar, promover, eu acho que seria bem legal. Você gravar um vídeo assim, de uns 5 minutos no máximo, explicando, a gente coloca o vídeo para o pessoal ver. Mas já te conhecendo, né? Porque você vai... Isso aqui agora é um casamento, né? Casamento ODS, PNUD com o Governo de Roraima. Aí a gente vai... Eu já te falei que eu já sou casada com Roraima, então já fui aí ao... Fechar mais essa relação, né? Exatamente. E assim, algo que me encantou muito foi trabalhar mesmo, o tempo que eu trabalhei com a resposta migratória, então eu trabalhei muito em apoio com o Estado, o Estado do Pará e com os municípios. Então a gente desenvolveu uma estratégia município a município. Então, também, essas são possibilidades que a gente também pode colaborar com vocês. A gente já tem todos os colegas que já fazem esse trabalho, né? Mas também me coloco à disposição nesse tema. E também, Hermes, eu acho que a gente pode marcar um outro momento com a secretária, porque a gente está fechando um projeto com a Prefeitura de Salvador, com a Secretaria de Assistência. E eu acho que o modelo desse projeto poderia atrair bastante vocês, porque ele
trata desde a captação de recursos até a implantação de recursos, porque às vezes, né, por todas as dificuldades que a gente sabe que os atores na ponta têm, não conseguem executar o recurso da melhor maneira, então identificar também esses processos de gargalo, estabelecer os sistemas de monitoramento, então fortalecer bem o trabalho aí da Rose, né, com as meninas da vigilância socioassistencial. Então, mas aí eu acho que isso pode ficar para um outro momento para a gente apresentar, e posso convidar o colega que é coordenador do escritório de Salvador, para ele falar um pouquinho desse projeto, que ele é bem interessante, e aí talvez a gente pudesse marcar esse momento com a secretária para falar sobre ele. Mas depois de passar desse momento, essa correria que vocês estão fazendo também para o fórum, né? Então, mais para frente. Eu gostei muito de saber desse projeto da assistência social em Salvador, porque a gente poderia, eu e Rose, participar das reuniões como ouvinte, né? Aí, conhecendo o método de implantação, a gente já inclui a gente aí. Que a gente vai participando das reuniões e vai aprendendo para Tá cortando, Hermes, mas eu entendi quase toda a tua fala. Eu posso marcar com um colega de Salvador para ele apresentar o projeto para vocês, não tem problema não. E aí verificar se é possibilidade de participarem de algumas ações, o que tiver de ação online, né, que vocês possam se integrar. E aí, quando ele estiver mais avançado, até conhecer em loco, né, também a gente pode pensar nisso, tá? Então, Hermes, eu me comprometo a enviar para vocês o link e os guias, o link do curso e os guias, tá? Para ajudar no trabalho de vocês. Em gravar esse vídeo, então eu te mando esse vídeo antes do evento para teres. E aí, mais para frente, a gente pode marcar para essa conversa sobre esse projeto de Salvador. Entrou pelo celular? É muito importante que pode perder, né? Então vamos aqui por outro momento. Assim, eu acho que é importante, sim. Pode adicionar a gente nas reuniões de Salvador. Nós vamos participar, eu e Rose, que é muito importante que a gente esteja presente nela. E vamos construindo isso juntos. Eu estava falando porque é muito importante que a gente conheça os entraves na implantação dos ODS no território, né? Porque os avanços é fácil, a gente vai avançando e vai seguindo. Aí os entraves que eles passarem lá, a gente já não vai passar aqui, né? A gente já vai saber como abordar isso de maneira utilizando o case de sucesso deles. As lições aprendidas, né? Isso. Então, pronto. Aí, Hermes, eu acho que é o seguinte. Tu me fez uma pergunta que eu não te respondi, que foi sobre a sociedade civil participar agora. Então, tem dois atores aí que vocês precisam engajar em algum momento. É a sociedade civil e a iniciativa privada. E o interessante é que eles façam parte da comissão ODS. Então, se vocês não vão envolvê-los agora nesse fórum, acho que vocês já planejem, né, um próximo passo do fórum. Ali, acho que no fórum o produto já vai ser a definição da comissão, né? Você já pensem nos assentos para a sociedade civil e para a iniciativa privada. Porque é isso, né? A agenda, ela é de todos. Então, desde que o governo faça um planejamento próprio, em que ele anime todas as estratégias do ODS, limite da política pública. Então, tem muita ação que está sendo realizada pela iniciativa privada ou que está sendo realizada pela sociedade que também precisa ser alinhada. Então, você precisa ter um empresariado, né, alinhado aos temas, desenvolvendo negócios inclusivos, negócios sustentáveis. Então, precisa uma estratégia para eles. E o interessante é que, de repente, federações de indústria, o sistema S que tenha no local,
junta comercial, grupos de agricultores, representatividade. Legal. Então, vocês já estão convidando o SEBRAE. Então, se vocês já estão convidando um ator da sociedade civil, é melhor vocês convidarem os outros, né? Um ator que representa também ali a iniciativa privada, ele flui, né? O SEBRAE inclui um outro. Mas é importante, porque assim, ou então já agende um momento para isso. Então, se o SEBRAE já vai estar, vocês já vão estar incluindo outros agentes que não são gestores públicos estaduais, né? Então, mas também para vocês se resguardarem, digamos isso, né? Porque vocês estão já chamando o sistema ONU, né? Aí já vem o SEBRAE. Então, para que realmente esse processo seja um processo integrado, né? De discussão dos atores que queiram participar. Então, assim, são as escolhas, né? Ou vocês chamam para agora, ou você já, nesse fórum, já planeja um momento de chamar a sociedade civil para não deixar para chamá-los quando a comissão já está constituída, o planejamento já está feito, porque aí não tem como a sociedade civil se engajar em algo que ela não construiu, né? E a mesma coisa a iniciativa privada. Então, eles também precisam se enxergar dentro desse processo como responsáveis também, né, colaboradores e responsáveis. Então, é fundamental que eles também estejam participando. Inclusive, aqueles que são parceiros de implementação das organizações do Sistema ONU, né? Então, tem vários que fazem gestão de abrigo, fazem os projetos de educação, de proteção, de saúde. Então, é importante que esses atores também estejam, né, engajados, podendo colaborar e também se responsabilizar pelo processo. Então, em algum momento, vocês vão precisar engajar, e eu sugiro que seja o antes possível, para que as pessoas se sintam responsabilizadas também e colaboradoras do processo, né? Porque se elas vierem depois e já observarem um planejamento pronto, dificilmente elas vão se sentir engajadas, né, para esse momento. Então, tem aspectos, principalmente, assim, relacionados, por exemplo, à produção, trabalho decente, que sem iniciativa privada, muito difícil o governo avançar. Porque o governo pode fazer uma série de iniciativas, inclusive iniciativas de fiscalização, né, de responsabilização, mas que o ator da iniciativa privada, o empresário, ele precisa entender os processos. Então, essa etapa de sensibilização desse ator também, ela é fundamental. Então, que esses já sejam, se vocês não trouxerem esses atores para agora, que já sejam foco para o futuro próximo. É a minha sugestão. Certo? Então, Hermes, eu vou te passar essas informações e a gente vai trocando, vai conversando para a gente ver uma próxima agenda. Eu acho que senti um pouquinho. O que até me passaram o documento do fórum, mas se tu pudesses me passar a metodologia que vocês estão pensando, as mesas que vocês estão planejando, eu também posso colaborar com isso, né? Sugestões de temas, como vocês estão pensando de se organizar, posso sugerir também em cima disso e colaborar com vocês. É justamente isso que nós queremos, assim. Muitas sugestões. E, Cássia, eu quero propor para você, para a gente incluir você no nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo que nós estamos criando sobre o fórum da organização. Aí você compartilha os 3 documentos, que são os guias que você falou, você já compartilha lá, o link da capacitação dos ODS, você compartilha lá também, sobre as sugestões, nós queremos sim, justamente por isso que nós estamos em contato. O nosso último evento que nós trabalhamos com as ONGs, né, com as organizações humanitárias da ONU, nós tínhamos pensado em um tema e um nome do evento, até o nome junto nós mudamos. Eu cito sempre esse exemplo porque assim, a gente não tem apego. O nome é fórum, mas se quiser mudar, se mudar para ampliar o alcance, potencializar os resultados, a gente muda. A gente não tem apego com orgulho. Não, isso assim não. Vamos fazer da melhor maneira para que alcance mais pessoas, para que os objetivos sejam alcançados. Então, assim, pode dar sugestão, pode ficar à vontade. Essa é a nossa primeira reunião de muitas, porque acho que a gente vai ter que, durante toda a implantação dos ODS e também com a participação nas reuniões
da Prefeitura de Salvador. Então, a gente vai agora se reunir constantemente. Tomara que a gente vire amigos. E não o contrário. Né? Já viramos. Então, pode contar comigo, Hermes, no que for possível, a gente vai colaborar, com certeza. Nosso interesse é fortalecer o trabalho de vocês. Muito obrigado, então. Tá, vou adicionar você lá no grupo agora, você pode compartilhar o seu material e não esquece da gente de Salvador. Eu queria fazer umas perguntas para você, agora sou eu de fazer as perguntas. Você tem material gráfico para compartilhar com a gente para o evento? Partilhas? Impresso não, mas esses guias vocês podem imprimir, só que eles são muitos, né? Então, talvez eu tenha um material. Eu vou levantar aqui. O que é que eu acho que. Porque tem um material que ele explica alguns mitos dos ODS, talvez seja interessante vocês terem esse material. E vou identificar quais são os outros que a gente possa disponibilizar para vocês, mas a gente só tem em mídia digital, tá? E aí, então, fica combinado que para o fórum, vocês vão, o PNUD vai gravar um vídeo, né? Para que a gente possa dar o play logo depois da abertura da mesa. Aí a gente reproduz o vídeo para que as pessoas entendam a importância do PNUD na implantação dos ODS no território. E eu fiquei muito feliz com essa reunião de conhecer um pouco mais do PNUD e dos ODS, né? E a gente vai alinhando mais, a gente vai trabalhar junto. Daqui uns dias nós temos um município que a gente leva, em média, 4 horas para chegar lá, que é o Iramutã. Aí daqui uns dias, Cássia, e o Iramutã, esse que é o município mais longe, eu te mandei uma revista da Capa Branca, que é uma das nossas publicações. O lançamento dessa revista foi feito lá em Iramutã, ano passado, em dezembro. Eu disse, eu quero lançar no município mais longe, porque geralmente se pensa em fazer esses lançamentos na capital, né? E não chega lá na ponta. Então, vamos lançar na ponta, que é para a gente fazer alguma intervenção. Então, assim, nós vamos juntos, Cássia, lá em Iramutã, falar sobre os ODS para as famílias que são atendidas pela assistência social lá. Muito obrigado, viu? Rose quer falar alguma coisa? Rose, o teu microfone está fechado. Eu quero. Já estou aqui no telefone da Aline, porque o meu não funcionou mais, tá? Primeiramente, obrigada, não é, por estender essa consultoria, que é uma consultoria riquíssima, não é? E aí dizer também que é nossa intenção, tinha até comentado pela manhã com o Hermes, né? Trazer a Universidade Federal, né? As universidades, as IES, né? Também já no processo, não é? Nós temos um mestrado em Sociedade de Fronteiras, né? Então, também envolvê-los também nesse processo, e o próprio IBGE, né? O IBGE voltou a acompanhar nacionalmente, né? Dentro do Pacto Global, os indicadores, e aí aqui tem uma agência, então, também, né? Envolver, enfim, trazer para a composição, né? Engrossar esse caldo, né, Hermes? Para ele ficar realmente saboroso e a gente conseguir, então, compartilhar com todos. E é isso, obrigada. Muito bom, Rose. A questão de envolvimento das universidades, da academia como toda, é super importante, principalmente para a tua parte, né? Porque, assim, eles podem colaborar com algo que dificilmente vocês conseguem, que são os estudos mais localizados. Então, fazer memorando de entendimento com eles para definir alguns nichos, né, de estudo, assim, ligados ao ODS, né, estimulá-los a vincular tanto dissertações de mestrado, como monografias de graduação, até teses de doutorado, as questões dos estudos dos ODS, é super importante, porque, por exemplo, dissertação, em 2 anos elas são concluídas, né? TCC, em pouco menos de 1 ano. Então, são produtos que são de qualidade, que vocês podem ter, e que, assim, dentro de uma colaboração com a universidade. Então, assim, engajar a universidade nesse processo dos ODS é fundamental, porque eles podem gerar as evidências que realmente vocês teriam que pagar um valor muito mais caro para um consultor fazer, e aí você já tem o ator que é local, que conhece as especificidades, e aí colabora, né, com a formação de profissionais também já conscientes sobre os ODS. Então, assim, super importante, muito bem lembrado isso.
E muito legal, e a gente pode também ajudar nessas ideias, nesses diálogos com vocês. Certo? Rose, quer fazer mais alguma, pontuar mais alguma coisa? Acrescentar mais alguma informação? Acho que não. Por aqui também, por hora, né? Carolina pediu para falar. Carolina. Pode falar, Carolina. Pessoal, eu só queria agradecer, né, em nome da Acnur, a Cetrabs, o PNUD, né? Acho que essa parceria realmente é muito bem-vinda, porque aqui a gente está observando, né, que a gente teve todos esses anos de resposta à emergência e cada vez mais a gente busca respostas em relação ao desenvolvimento. Então, acho que essa chamada, né, foi em ótima hora também, a gente espera contribuir com que seja possível. Hermes, eu já, né, te conheço pelos grupos, o Vitor, que participou da nossa última reunião em nome da Acnur, mas a gente está ali sempre à disposição pela Cetrabs, tá certo? E quem sabe a gente tem agora o PNUD mais próximo também, acho que vai ser bem bacana. Então, a gente está à disposição e, novamente, agradecer o convite. Muito obrigado, Carolina. Obrigada, Carolina. Hermes, obrigada. Obrigada também à Aline e à Rose por participarem. Contem com a gente, reforço, nós somos parceiros, a gente vai colaborar no que for possível. E aí, depois a gente pensa numa conversa só com a secretária. Certo? Ok. Muito obrigado. Obrigada. Viu? Bom dia para vocês. Não esquece de incluir a gente no grupo de Salvador. Tá bom. Não, vou marcar uma agenda, porque eu quero que vocês escutem primeiro o Leonel, que é o meu colega. Ok. E aí vocês vão conhecer o projeto e aí depois a gente vê. Ok. Muito obrigado, viu, Cássia? Vou te adicionar no grupo Obrigada. agora. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau.